A Copa do Mundo Masculina de Futebol é disputada a cada 4 anos e teve a sua primeira edição em 1930. Depois de mais 2 edições em 34 e 38, o torneio só voltou a acontecer em 1950. Mas você sabe por que não teve Copa em 42 e 46? E se essas Copas tivessem rolado, quem seria o campeão? Fica aí que eu já te conto. Não tem jeito, a Copa do Mundo é o maior torneio de futebol do planeta. O campeonato reúne as melhores seleções do mundo, os melhores jogadores, todo mundo para ver qualquer jogo que seja. O torneio tem uma magia que é inexplicável. Realizada desde 1930, a Copa do Mundo teve 2 edições puladas na década de 40. Por conta da Segunda Guerra Mundial, que rolou entre 1939 e 1945, a FIFA cancelou as Copas de 42 e 46. Desde a primeira edição, lá em 1930, a ideia da FIFA era fazer um rodízio de sedes entre a Europa e a América do Sul, já que as maiores seleções, as maiores potências do futebol estavam localizadas nesses 2 continentes. A primeira Copa então foi no Uruguai, a segunda Copa foi na Itália e se o rodízio fosse seguido à risca, a terceira Copa de 38 teria que ser realizada na América do Sul. Mas desde essa época a FIFA já era conhecida por não cumprir suas promessas e aí a Copa de 38 foi na Europa, foi realizada na França. Como protesto, a Argentina, que era candidata a sediar a Copa de 38, se recusou a jogar o torneio e aí o Uruguai, para apoiar a Argentina, seguiu na mesma linha e também boicotou o torneio. O Brasil, que falou que ia jogar, acabou não tendo nenhum adversário nas eliminatórias, porque todo mundo se recusou a jogar, e aí o Brasil se classificou automaticamente para a Copa de 38 sem nem disputar nenhum jogo. Pouco antes do início da Copa de 38, a FIFA realizou um congresso em Paris para definir qual seria a sede da Copa de 42. Brasil, Argentina e Alemanha se candidataram para ser sede do torneio. A Alemanha, que foi a sede das Olimpíadas de 36, era a favorita. Já Brasil e Argentina corriam por fora, mas estavam confiantes que dessa vez a FIFA ia cumprir a promessa de levar a Copa para a América do Sul. Durante esse congresso lá em Paris, nada ficou decidido e aí a decisão foi adiada para 1940. Um ano antes, em 1939, o presidente da FIFA, o Jules Rimet, visitou cada uma das 3 candidatas à sede, Brasil, Argentina e Alemanha, para definir qual seria a sede da Copa de 42. Mas nem deu tempo dele tomar uma decisão. No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadia a Polônia e esse é considerado pelos historiadores o início da Segunda Guerra Mundial. Um dia depois, França e Reino Unido declaravam guerra à Alemanha e aí o negócio depois disso só foi ladeira abaixo. Como o conflito já tinha proporções gigantescas, ficou claro para a FIFA que eles não tinham nenhuma condição de organizar uma Copa em 42. Mesmo porque todos os esforços e todas as economias das potências mundiais estavam voltados para a guerra e não para enviar seleções para jogar uma Copa do Mundo. Um outro problema relacionado a uma possível Copa em 42 seria convencer países inimigos a entrar em campo para jogar um jogo de futebol. Ou pior, convencer países a receberem inimigos dentro da sua própria casa. Por exemplo, se a Alemanha fosse escolhida para ser a sede de 42, provavelmente países como França, Inglaterra, União Soviética, enfim, inimigos da Alemanha na guerra se recusariam a jogar essa Copa na Alemanha. Por isso, a Copa de 42 teria grande chance de ser realizada num país que não tivesse lá muito diretamente envolvido com a guerra, como por exemplo o Brasil ou a Argentina. E também teria grandes chances de ter sido vencida por uma seleção sul-americana. Em 42, com a guerra rolando solta lá na Europa, o pessoal da América do Sul estava bem de boa por aqui, inclusive organizando campeonatos envolvendo seleções. O Campeonato Sul-Americano de 42, uma espécie de embrião da Copa América, foi realizado no Uruguai e envolveu 7 seleções sul-americanas. Numa disputa de pontos corridos, o campeão foi o Uruguai, o vice ficou com a Argentina e o Brasil foi o 3º colocado, perdendo somente os jogos contra Uruguai e Argentina. A seleção brasileira tinha um elenco bem forte, com nomes como Leônidas da Silva, Domingos da Guia, Heleno de Freitas, Zizinho e Ademir de Menezes, que viria a ser o artilheiro da Copa de 50. Já os argentinos, 4 vezes campeões da Copa América na década de 40, é quem mais se lamentam de não terem jogado as Copas de 42 e 46, já que tinham grandes chances de terem sido campeões em pelo menos uma delas. Os argentinos tinham como base um baita time do River Plate que se tornou histórico com nomes como Moreno, Munhoz, Pedernera, Labruna e Lustó. O Uruguai corria por fora
fora e tinha em seu elenco nomes como Obdúlio Varela, o melhor jogador da Copa América em 2 edições, e outro Varela, o Severino Varela, maior artilheiro do Uruguai de todos os tempos da Copa América. Já as seleções europeias estariam desfalcadas de vários atletas que estariam servindo o exército dos seus países durante a Copa. Mas imaginando aqui um cenário sem Segunda Guerra Mundial, a Itália seria uma das favoritas lá do lado europeu, já que tinha sido bicampeã em 34 e 38. A base da seleção italiana seria o time do Torino, campeão italiano em 43 e, depois do retorno da disputa do campeonato após a guerra, campeão 4 vezes seguidas entre 46 e 49. A Itália chegou a ser campeã de um torneio realizado na Suíça em 1942, chamado Copa das Nações, que acabou sendo reivindicado pela Itália como uma pequena Copa do Mundo. Mas por falta de informações ou até mesmo falta de imagens, falta de registros sobre esse torneio, ele nem é considerado oficialmente pela FIFA. Outra seleção europeia que aparecia forte na década de 40 era a Suécia. Os suecos, que não apoiaram nenhum dos dois lados na guerra, tinham o trio Grenoli, que fazia sucesso no Milan e na seleção sueca. Gunnar Gren, Gunnar Nordahl e Nils Lidholm formavam um trio de ataque avassalador e levaram a Suécia a conquistar a medalha de ouro nas Olimpíadas de 48 na Inglaterra. Até hoje, o único título conquistado pela Suécia no futebol. O Gunnar Nordahl é até hoje o maior artilheiro da história do Milan, com 221 gols marcados. Ou seja, a Suécia vinha forte e não era pouco. A Alemanha, apesar de estar envolvida ali, ser protagonista na Segunda Guerra Mundial, manteve seu campeonato nacional de futebol rolando até 1945, pouco antes da guerra acabar. O melhor time alemão da época era o Schalke 04, que tinha a dupla de atacantes Fritz Zeppan e Ernest Kuzorra, que marcaram quase 500 gols pelo time e tinham grandes chances de terem marcado mais pela seleção alemã numa Copa do Mundo. Fora que os alemães ainda teriam um reforço de jogadores da Áustria, que tinha sido anexada pela Alemanha em 1938. Durante a guerra, a seleção da Alemanha ainda disputou alguns amistosos que não tiveram um final feliz para os jogadores. Em 20 de abril de 42, no aniversário de 53 anos do ditador Adolf Hitler, a Alemanha recebeu a Suíça para um jogo amistoso. A Suíça, assim como a Suécia, não ficou do lado de ninguém na guerra e manteve um papel neutro. Mas no futebol, os suíços não estavam para amizade e venceram a Alemanha por 2-1. O Hitler ficou todo bravinho e ameaçou os jogadores alemães. Se eles perdessem mais um jogo, seriam enviados para lutar na guerra. A bronca surtiu efeito e a Alemanha venceu seus 3 próximos amistosos contra a Hungria, Bulgária e Romênia. Mas aí veio outro amistoso, dessa vez contra a Suécia, no Estádio Olímpico de Berlim. Mais de 90 mil pessoas lotaram as arquibancadas para ver o trio Grenoli da Suécia vencer a Alemanha por 3-2. Depois da derrota, o Hitler cumpriu a promessa, dissolveu a seleção alemã e mandou vários jogadores para a guerra. O atacante August Klinger, autor do segundo gol alemão no amistoso contra a Suécia, foi um dos que perderam a vida lutando na guerra. Ele faleceu aos 26 anos num confronto contra a União Soviética em 1944. Com o fim da Segunda Guerra, em 1945, a FIFA voltou com a ideia de realizar uma Copa em 1949. O Brasil foi escolhido como sede e a FIFA acabou adiando em mais um ano a realização do torneio, que enfim foi realizado em 1950, colocando fim a um jejum de 12 anos sem uma Copa do Mundo. Mas afinal, se as Copas de 42 e 46 tivessem rolado, quais seriam os países sede? E quem seriam os campeões desses torneios? Para mim, a Copa de 42 tinha a grande chance de ter sido realizada aqui no Brasil, mas de ter sido vencida pelos argentinos. E talvez então tenha sido até melhor essa Copa não ter sido realizada, né? Por conta daquela promessa da FIFA de um rodízio entre América do Sul e Europa, seria muito improvável que a Copa de 42 rolasse na Europa, afinal teria sido a terceira Copa seguida no continente e aí os sul-americanos ficariam bem putos com a FIFA. E com isso corria-se o risco até de um boicote geral por parte das seleções da América do Sul. Já a Copa de 46 provavelmente teria sido realizada na Europa e, na minha opinião, teria rolado lá na Suécia. Como os suecos tinham uma seleção forte e jogando em casa, meu palpite é que a Suécia levasse essa Copa também. Só que isso afetaria as próximas Copas, né? Já que a Copa de 50 foi no Brasil e a de 58 foi na Suécia. Então essas Copas provavelmente teriam outras sedes, mas isso a gente nunca vai conseguir saber. Mas e pra você, quais seriam os campeões prováveis das Copas de 42 e 46? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que a gente sabe com certeza é que a Copa de 50 era pra ter sido uma alegria pros brasileiros, mas acabou se tornando uma tragédia. Se você não conhece a história, chegou a hora de conhecer e ficar triste. É só clicar nesse vídeo que tá aparecendo aqui na tela para conhecer a história do Maracanaço, bicampeão
campeonato uruguaio que calou mais de 100 mil pessoas nas arquibancadas do Maracanã. É triste, mas é bom relembrar. E eu fico por aqui e até o próximo jogo.